Bom dia, meninos! Vamos iniciar nossa aula de física de hoje. Como continuação do último assunto, que nós vimos, nós vamos falar sobre a reflexão da luz. Eu acredito que todos entendam o que seria essa reflexão da luz, Os raios, eles saem de um corpo luminoso e batem em um anteparo. Os raios, gente, luminosos, eles são retilíneos. O que seria retilíneos? Por isso, o que seria retilíneos? Raios retos. Por isso que existem as sombras. Se os raios não fossem retilíneos, se eles fizessem curvas, o que iria acontecer? Eles iriam passar pelos corpos, tá? Então, os raios, eles são retilíneos, eles vão incidir sobre uma superfície, tá? Essa reflexão, então o raio bate em uma superfície e volta. Quando ele volta, nós vamos falar que esse raio é refletido, tá bom? Então ocorreu uma reflexão. Essa reflexão ela pode ser regular ou especular. Quando que isso acontece? Quando ela bate por uma superfície plana ou polida, tá? E por isso, esses raios refletidos, quando passam por uma superfície especular, é um pouco mais difícil nós enxergarmos, porque todos os raios vão vir bonitinho na mesma, como se fosse a mesma direção, tá? Agora, a difusa é o que nós estamos acostumados a ver. Então, eu consigo ler o que está escrito aqui, porque essa superfície, ela é áspera, ou não regular. Ah, Tereza, mas parece ser tão retinho a tela do computador. Sim, ao meu olho, sim. Mas, se nós olharmos microscopicamente, bem pequenininho, vai ser uma superfície difusa, tá? Aí, olha o que acontece. Os raios batem, e refletem bonitinho. Só que como a superfície ela faz curvinhas, aí os raios não ficam tão bonitinhos. Então, existem superfícies polidas, em que a reflexão vai ser especular ou regular, e a reflexão difusa, quando a superfície não é polida, não é regular. Tudo bem? Então, é por meio da reflexão difusa que conseguimos ver os objetos no nosso dia a dia, como eu já falei, tá? Eles refletem a luz incidente sobre eles para todas as direções e por isso conseguimos enxergá-los de qualquer posição. Aí, Teresa, por que nós vamos observar a coloração dos objetos? Isso é um efeito da reflexão da luz, tá? A cor de um objeto é devido à luz que é refletida, tá? Ao comprimento de onda refletido. Então, caso o objeto esteja emitindo luz, sua cor será determinada pela luz emitida por ele. Como assim? Quando um corpo é iluminado por uma luz branca, como a luz solar, por exemplo, as lâmpadas, ele apresentar-se-á branco, pois estará refletindo todas as cores incidentes. Então, deixa eu explicar a vocês. Olha, aqui sobre esse branco, ó. Por que eu tô vendo branco? Porque incide a luz, aqui o raio luminoso, e reflete todas as cores. Quando reflete todas as cores, eu observo o branco. Aí você vai falar assim, Tereza, então por que você vê o verde? O verde, ele vai absorver todas as cores da luz branca, que é a luz solar, que ela tem todas as cores, e vai refletir só o verde. Por isso que eu consigo enxergar o verde. Por que eu consigo enxergar o vermelho? Porque a luz incidente incide, aí absorve todos os raios, todas as cores e reflete a luz vermelha. Por isso que eu consigo observar a coloração vermelha. Aí você vai falar assim, Tereza, então por que eu tô vendo preto? Porque o preto, os raios, a luz, incide
e absorve todas as cores, não reflete nenhum raio. Então, o preto, nós vamos conseguir observar o preto porque todos os raios que estão sendo incididos sobre esse corpo vai absorver e não reflete, não ocorre reflexão nenhuma. Vocês já ouviram falar que o preto é uma roupa, às vezes, né, quando a gente está com uma roupa, ele parece ser mais quente? Por quê? Porque o preto absorve todos os raios e não reflete. Agora o branco já é mais fresquinho por conta disso. Por quê? Porque reflete todos os raios, né? Todas as cores, tá bom? Isso se a cor incidente for branca. Agora imagina, eu tenho um objeto verde, mas eu pego um laserzinho que incide cor azul, né? Incide raios azuis. Se eu jogar em cima do verde, o verde ele absorve todas as cores e só reflete azul. Se eu estou incidindo azul, ó, só reflete verde. Se eu estou incidindo azul, vai absorver a cor, eu vou ver preto. Então, o preto é quando absorve a cor. E a coloração branca é quando reflete todas. Agora, se eu estiver incidindo uma luz de determinada cor, o objeto tem que ser exatamente daquela cor. Ah, Tereza, então se eu estiver incidindo uma luz verde, aí você consegue ver o verde. Mas se você tiver verde e incidir uma luz vermelha, você não vai conseguir ver o verde. Porque a luz, o raio que você está incidindo é absorvido pelo objeto. Deu para entender, galerinha? Isso é muito interessante, gente. Esse assunto é delicioso. Outras questões que nós precisamos saber sobre a reflexão da luz. Nós vamos ter duas leis. Quais são essas leis? A primeira lei de reflexão afirma que o raio incidente, o raio da luz incidente e a reta normal. O que é a normal, Tereza? É essa reta aqui, ó, perpendicular à superfície, tá? A superfície onde bate o raio. E o raio refletido são coplanares. O que é isso? Estão sobre o mesmo plano. Não atravessa o outro plano. Ó. Bate e volta. Se está no ar, vai permanecer no ar. Se está na água, vai permanecer na água. Tá? Então, não atravessa o outro plano. E a segunda lei? A segunda lei fala que o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, é igual ao ângulo refletido, que é formado entre o raio refletido e a normal. Então, essa é a segunda lei. Muito importante essas duas leis, tá bom, galera? Agora nós vamos fazer um exercício para a gente brincar, né? Vocês adoram brincar? Vamos brincar junto comigo? A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S, olha, e os correspondentes raios emergentes. Olha, aí ele fala, o fenômeno óptico é o quê? É uma dispersão? É uma reflexão difusa? É uma refração? Eu sei que esses outros nomes vocês ainda não viram. A gente só viu reflexão difusa e reflexão regular. Me ajudem aí. É uma reflexão difusa, né? Olha como que tá os raios refletidos, né? Como eles estão. Número 4. Considere um raio de luz que reflete numa superfície plana. O raio incidente é I, tá? Então, vai ter um raio incidente I. Vou colocar aqui, ó, normal. O raio incidente I e o raio refletido R, certo? Lembrando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então, os raios I e R estão no mesmo plano? Sim, primeira lei de reflexão. O ângulo alfa e beta são iguais? Sim, segunda lei da reflexão. Para os ângulos alfa e beta, vale a relação que a soma dos dois está entre 0 e 180? Sim, né? A soma dos dois está entre, porque aqui 0 inicia aqui e 180 é aqui, ó. O máximo deles, verdadeiro.
Então, as 3 alternativas são verdadeiras. Deu para entender, galera? Vamos falar agora um pouquinho sobre a coloração? Olha bem, considere a situação a seguir. 2 cubos idênticos, A e B, são colocados numa sala escura. Um estudioso que dispõe apenas de luzes nas cores primárias, azul, verde e vermelha. Então, são as cores que ele tem. Deseja-se saber qual é a cor de cada um dos cubos que está nessa sala. Para isso, ele realiza o seguinte experimento. Incide luz azul sobre os cubos e verifica que o cubo A fica azul e o cubo B não apresenta cor. Então se ele está incidindo cor azul, o A pode ser azul ou branco, tá, gente? Eu esqueci de falar que a gente consegue visualizar, né, daquela cor se for azul ou branco, tá bom? Incide luz verde sobre os cubos e verifica que A fica verde e B não apresenta cor. Então, B pode ser qualquer outra cor, né? Mas não vai ser... O B eu já sei aqui que não é azul. Vou colocar aqui, ó, N azul. E não é verde, pela de baixo. Mas a gente já conseguiu tirar uma conclusão. Olha, o A, quando a gente incide luz azul, ele fica azul. Quando a gente incide luz verde, ele fica verde. Então ele só pode ser branco. Porque ele está ficando da cor da luz que nós estamos incidindo. Ele ia poder ser azul na primeira alternativa. Mas ao ele ficar verde, cancelamos a questão dele ser azul. Então, o A só pode ser branco. Olha, então, a gente já exclui essas 2 letrinhas, ó. Incide luz vermelha sobre os cubos e verifica que A fica vermelho e B também. Se o B não ficasse vermelho, a gente poderia falar que ele é preto. Mas se ele ficou vermelho, é porque ele é da cor da luz incidente. Viu? Deu para entender? Viu? Tem nada de difícil, gente. É muito bom isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre espelhos. Vamos iniciar com espelhos planos, tá bom? Então, os espelhos planos são formados por uma superfície lisa e polida, tá? E por isso podemos concluir que quando a luz incide sobre ele, sofrerá uma reflexão regular ou especular, tá bom? Quando um objeto pontual é colocado em frente a um espelho plano, podemos descobrir a posição de sua imagem, formada pelo espelho a partir da representação dos raios luminosos saindo do objeto incidindo sobre o espelho. Então, gente, olha, o raio bate, olha bem como que a gente vai observar a imagem aqui do outro lado, ó. O raio bate e, lembra aqui, ó, faz a normal bonitinho, ó, reflete. Aí o refletido você faz o prolongamento do outro lado. O mesmo a gente vai fazer para outro raio, ó. Sempre vai ser bonitinho o ângulo de incidência com reflexão, tá? Bate e volta, é prolongamento do outro lado. Bate e volta. Aí o encontro dos prolongamentos dos raios vai ser a nossa imagem. A imagem, por ser observada a partir do prolongamento dos raios, nós vamos classificá-la como imagem virtual. Então, todo e qualquer espelho plano, as imagens vão ser virtuais, tá bom? E outra questão que nós vamos saber aqui, vamos concluir aqui, que a distância do objeto até o espelho, a gente vai falar isso mais para frente, é igualzinha à distância do espelho até a sua imagem, ok? E também uma outra questão, a imagem ela vai ser invertida em relação ao objeto, tá vendo? O P tá pro lado de cá, o P vai para o outro lado, tudo bem? Então, por isso que quando a gente fala, né, aqui as imagens são enantiomorfas, porque nós levantamos a mão direita e aparece a mão esquerda no espelho plano, tá? Aí, o que a gente pode trabalhar
com esses tipos de espelho plano? Semelhanças de triângulo, tá bom? Então, aqui, olha, vamos trabalhar a altura da imagem sobre a distância da imagem até o espelho, a altura do objeto sobre a distância do objeto até o espelho, tá? Tem que ter uma relaçãozinha. Depois vocês leiam isso com calma, mas é isso aí. Vamos para a questão 11. Vamos lá, galerinha. Questão 11 aí junto comigo. Uma pessoa em um vestiário de loja observou no espelho que estava à sua frente que a palavra paz, estampada no peito de sua camiseta, podia ser lida em outro espelho que se encontrava às suas costas. A palavra foi vista da seguinte forma. Não ia ser dessa forma, né? Não inverte assim, só é ao contrário, né? Então, é assim, ó. Você faz assim, ó. Paz, tá aqui, ó. Aí a gente coloca um espelho e coloca a letra Z, ó. Vai sempre ser ao contrário, ó. Tá? É sempre o inverso quando a gente vai ver em um espelho plano. Número 12. 2 moedas de 10 e 50 centavos encontram-se sobre o tampo de uma mesa horizontal, em cuja extremidade existe um espelho vertical. Aí ele fala assim: para efeito de cálculo, considere as moedas como objetos pontuais, localizados nos centros das circunferências mostradas. De acordo com os comprimentos dos segmentos indicados na figura, pode-se afirmar que a distância da moeda de 50 centavos e a imagem de 10 é igual a quanto? Ele quer a distância da moeda até a imagem. Nós sabemos que se a moeda de 10 está a 4 centímetros do espelho, a sua imagem vai estar a 4 centímetros do espelho. Então, aqui está a imagem. Aí você vai falar assim, ué, Tereza, no sentido horizontal vai estar 28 mais 4. Sim, no sentido horizontal vai estar 28 mais 4. Na altura vai estar 24. Ele não quer saber a distância do objeto aqui, da moeda, até a imagem. Então, ele quer saber isso aqui, né? Essa distância que ele quer saber. O que a gente vai fazer para descobrir o x aqui? Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual o cateto 24 ao quadrado mais o outro 32 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual 24 ao quadrado é 576 mais 32 ao quadrado, 1024. X ao quadrado vai dar 1.600. Então, nós vamos tirar a raiz de 1.600 e descobrir o valor de x, 40 centímetros. Certo, galerinha? Viu que assunto mais fácil? E mais fácil que isso dá para nascer, não tá? Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Aqui eu já coloquei a imagem para nos auxiliar, tá bom? Vamos lá, então. Enquanto mantém um espelho plano quadrado de 20 centímetros de lado na vertical, uma jovem observa o espelho que permite que veja exatamente a imagem de uma árvore. Aqui, olha, nós temos um espelho plano, está a 40 centímetros, não, o espelho tem 20 centímetros aqui, ó. O espelho está aqui, desculpa. Ela consegue visualizar aqui a imagem da árvore, quando o espelho está a 40 centímetros de seus olhos, tá? Se a distância entre a árvore e o espelho é de 50, ó, daqui até aqui é 50, podemos afirmar que a altura da árvore é quanto? Então, a gente pode fazer, ó, distância da árvore até a pessoa. Então, vamos colocar de D,
para a altura da árvore é igual à distância da pessoa, né, até o espelho, Dzinho, sobre a alturinha do espelho. A gente vai fazer semelhança de triângulo, tá? A distância da árvore e do homem é 50,40 metros. Viram como é bom entender direitinho sobre a altura? A distância daqui até aqui é 0,40, né? Vamos passar tudo para a mesma unidade. Dividido pela alturinha, 0,2, né? 0,20. Podemos simplificar aqui, vai dar 2. Então, 2H é igual a 50,4. Então, H vai ser 50,4 dividido por 2. E vai dar exatamente 25,2 metros. Certo, galera? Vamos para o número 15. Dois espelhos, E1 e E2, formam 135 graus em relação ao outro, como mostra a figura. Então, aqui tem 135 graus. Ele fala que um raio R incide sobre um espelho EI com um ângulo de 70. Então, vamos incidir sobre aqui, mas eu vou incidir aqui, ó, 70 graus. Ó, aqui é normal, desculpa. E aqui vai incidir 70 graus. Tá? Na verdade, a gente pode, né, fazer um negócio até diferente aqui. Incide 70 graus, ele quer saber quanto que é a outra. Como se incidisse aqui 70 graus, né? Então, o outro só pode ser o quê? 70 menos 135, que vai dar 65 graus. Só subtrair, gente, sempre vai ser assim, tá? Aqui eles não são, né, raio incidente refletido, tá? Mas se a soma dos dois é 135, o que incide um bate no outro com o complemento, com o seu, né? Não é o complemento, mas a soma para dar o total. Tudo bem? Então, gente, nós vamos parar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente continua o assunto, tá? Um beijão para vocês, obrigada pela participação e até a nossa próxima aula. Tchau, galerinha!